entre si o legislativo, o executivo e o judiciário. Então, a União é como se fosse o governo federal, né, como se fosse o Brasil, não é bem isso, mas simplificando, ela tem 3 poderes, que é o legislativo, que é o que cuida das leis. Então, a Câmara dos Deputados, ela vai cuidar, junto com o Senado Federal, de todas as leis, das emendas constitucionais, né? Eles vão votar, né, as PECs, os projetos de emendas à Constituição, e eles vão fazer, né, e organizar as leis, toda a nossa legislação. O executivo, que é na figura do presidente do Brasil, auxiliado pelos seus ministros, e o judiciário, né, todos os órgãos judiciais, né, em várias hierarquias também, né? Então, nós temos aí desde da instância ali federal, nós temos várias hierarquias, mas de forma geral são os órgãos, né, que possuem os juízes, né? A grosso modo são os juízes. Então, o legislativo, então o Congresso Nacional, que é a Câmara dos Deputados mais o Senado Federal, o executivo, né, que é o presidente do Brasil, auxiliado pelos seus ministros, que ele escolhe, né, quem fica e quem sai, e o judiciário, né, que seriam os órgãos aí da justiça, né, os juízes, a grosso modo. Artigo 3º. Constitui objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil construir uma sociedade livre, justa e solidária, né? Então, os princípios que a nossa Constituição tem. Garantir o desenvolvimento nacional, erradicar, né, ou seja, acabar com a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Né, as desigualdades entre as classes sociais e entre as regiões do nosso país. Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Então, qualquer lei que o Estado ou o município faça, ele tem que levar em conta esses princípios fundamentais. Então, por exemplo, o município não pode fazer uma lei que vá ferir o princípio fundamental do preconceito, do combate, né, ao preconceito, à origem, raça, sexo, cor e idade. Então, se o município fizer uma lei que vá contra, né, o que fala, né, o princípio fundamental, então ele faz lá uma lei de que favorável à discriminação ou favorável a algum tipo de preconceito, não pode, é ilegal, é inconstitucional, porque a Constituição já fala, não, nós somos um país que nós combatemos qualquer tipo de preconceito e discriminação. Bom? E o último, né, o 4º princípio, calma que vocês não precisam decorar isso, tá, gente? Eu estou apenas lendo para a gente conhecer, né, quais são os valores que a nossa Constituição tem, mas vocês não precisam decorar isso. Só estou lendo porque é importante a gente conhecer a nossa Constituição, importante vocês saberem. A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios: independência nacional. Então, o Brasil ele tem a sua independência, né? Nenhum outro país vai intervir no Brasil, porque ele é independente. Prevalência dos direitos humanos, então não vai ter tortura, não vai ter degradação da pessoa humana, do trabalho, né? Nós vamos garantir que todos tenham direitos, né, humanos. Autodeterminação dos povos. Então, nós temos que garantir, por exemplo, que os indígenas eles possam expressar sua cultura, né, seu idioma livremente. Não intervenção, né, então um país não pode intervir no outro. Igualdade entre os estados, defesa da paz, solução pacífica dos conflitos, repúdio ao terrorismo e ao racismo, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade, concessão de asilo político. Então, se tiver ali uma pessoa, um grupo de pessoas que pede asilo político para o Brasil, ou seja, que ele tem ideias políticas, que ele está sendo perseguido naquele outro país, o Brasil pode conceder abrigo, né? Ele pode vir aqui para o Brasil e ficar abrigado até que a condição lá no país dele se normalize e ele possa voltar. Parágrafo único. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Por isso que a gente tem, né, o Mercosul, né, que é
é uma iniciativa para essa integração. Bem, então, agora sim, né? Calma, respirem. Como que é organizado, então, o Estado, né? Então, nós temos, né, o Estado brasileiro, né, o Estado maior brasileiro, e dentro dele nós temos os estados, né? Então, né, de forma hierárquica, né? Nós temos o Estado brasileiro, depois nós temos os estados. Os estados possuem autonomia, né, entre si. Então, nós temos 26 estados, né, no país. Cada estado tem a sua capital, né? Então, por exemplo, aqui Amazonas tem a sua capital, né? Manaus, Pará, Belém, enfim, todos os estados têm a sua capital. E dentro dos estados nós temos os municípios. É dividido também, né? É feita várias regionalizações, né? Como a gente já conversou, nós podemos fazer vários tipos de regionalizações, mas a mais usada é uma feita pelo IBGE, que separa o Brasil em 5 principais regiões. Então, a região norte, a região nordeste, a região centro-oeste, a sudeste e a região sul. E nós temos aqui o Distrito Federal, que não é nem um estado nem um município, né? Ele recebeu essa entidade, né, de Distrito Federal. E dentro do Distrito Federal nós temos Brasília, né, que é a sede do governo federal. E Brasília é a capital do nosso país, tá bom? Então assim é organizado o Estado brasileiro. A República Federativa, né? Então a gente já falou, nós somos uma república desde 1889. Então, uma forma de governo do chefe de Estado é eleito pelos cidadãos e seus representantes, tendo seu mandato uma duração limitada, né? Diferente de um monarca que fica lá no poder até a sua morte, depois é passado para o seu filho, né? Que é passado para o seu neto, e assim sucessivamente. Não. Na forma de governo república, nós, né, o povo, elege, né, por meio de uma eleição, os seus representantes. Bem, é federativa, né, porque eu já falei, cada região, né, cada estado possui a sua autonomia, então não é apenas uma nação, né, é conservada a autonomia de cada um. Nós somos democráticos, né, o sistema político brasileiro. Então, não deve haver abuso de poder, né? Todas as decisões elas têm que ser pautadas em lei, elas têm que ser ouvida a população. Então, uma forma democrática, não é ali um tirano ditando o que vai acontecer ou não no Brasil. E o presidencialismo, né, que é a forma que o Brasil tem. Então, nós elegemos um presidente para governar o país. Tem países que é parlamentarista. Então, é o parlamento, né, é o Congresso apenas que governa o país. Assim, nós temos o presidencialismo no Brasil, mas o Congresso, né, a Câmara dos Deputados, também exerce uma influência. Por quê? Porque nós temos esses 3 poderes, né, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Os 3, na verdade, eles comandam o país, né, cada um com as suas funções. Mas nós temos também uma outra forma, que é o semipresidencialismo, que seria o parlamento, né, o Congresso, mais o presidente. Então, uma forma mesclada, né, de se governar o país. Bem, então o país, resumindo, né, o Brasil ele possui 3 poderes: o legislativo, o executivo e o judiciário. Então, o legislativo, né, de novo, o Congresso Nacional. O Congresso Nacional é formado pela Câmara dos Deputados mais o Senado Federal. O executivo pelo presidente da República, né, auxiliado pelos seus ministros, que ele mesmo escolhe, e o judiciário, que são os órgãos de justiça. Então, o legislativo ele vai fazer as leis, né, de uma forma bem básica. O legislativo é encarregado de fazer as leis. O executivo ele é encarregado de administrar, né, o país, então de gerir, né, todas as demandas, e ele faz o veto também, caso o legislativo faça ali uma lei que ele não concorde, ele pode votar também, e aí volta para lá para eles debaterem novamente. E o executivo também é a figura que ele vai representar o país também internacionalmente. E o judiciário é o que executa a lei, né? Então, os juízes que vão lá executar, fazer valer a lei, fazer o julgamento e a condenação, enfim. Esses 3 poderes, eles têm harmonia, né? Eles devem ser harmônicos entre si e um não pode se sobrepor ao outro. Então, cada um tem a sua função, um não pode intervir no outro.